Juízes capítulo 13 fala sobre o nascimento de Sansão. E vai dizer assim no versículo 1: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Juízes 13, 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O desenrolar dessa história vai culminar numa pessoa que vai fazer a tipologia de Cristo no meio de Judá. Aqui a Bíblia vai dizer que durante 40 anos, todas as vezes, escute, todas as vezes que o povo está em desobediência, ele é subjugado por outra nação. E todas as vezes que o povo é subjugado por outra nação, é através da guerra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última guerra que você participou? Qual foi a última guerra que você participou? Uma guerra civil? Uma guerra mundial? Você lembra qual foi a última guerra? Não. Todas as vezes que uma nação subjugava pela outra, ela pela força armada. O interessante é que todas as vezes, Nabucodonosor fez isso, Deus permitiu. Na verdade, todas as nações Deus permite. O interessante é que no tempo da graça, agora, muitas vezes, o povo de Deus é subjugado, mas não em uma guerra armada, mas não em uma guerra física. Às vezes o povo de Deus é subjugado numa guerra espiritual. Aí a gente entende quando o Senhor fala através de Efésios capítulo 6 e nos ensina a nos armar. E ele vai dizer: revestivo de toda a armadura de Deus, 6:11. Revestivo de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui em Efésios 6:11 ele está dizendo: você vai se revestir. Se revestir é vestir de novo. Ou vestir de novo ou colocar sobre. Ou seja, se revestir tem duas vertentes. A primeira, coloque a roupa que você antes vestia e agora você está desnudo. E a outra vertente é: coloque uma roupa sobre essa, porque você está com frio. Todas as vezes que você vê Efésios 6:11, quando ele vai dizer que vai revestir, ele está dizendo: se prepare mais ou se prepare de novo. É isso que ele está dizendo. Para a gente poder entender um pouquinho a autoridade que foi delegada, a gente vai pular lá para o livro de João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Lá no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer que no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele vai dizer: no início foi só uma palavra. Oh, aleluia. No início foi só uma palavra, mas essa palavra foi tão poderosa que se tornou em uma pessoa. Aleluia. Foi tão poderosa que se tornou em uma pessoa. No versículo 11 e no 12, ele ainda vai dizer: veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe autoridade, deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus. Ele está dizendo: ei, eu sou o pai, só que a minha paternidade é inversa ao que você entende sobre paternidade. Ele vai dizer: a minha paternidade é a seguinte: eu sou o pai, mas para que eu seja seu pai, você precisa entender que você precisa ser meu filho, você precisa aceitar a minha paternidade. É por isso que muitas pessoas se ofendem quando ele diz que todas as pessoas são criaturas e só aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo podem ser filhos. E não é muito difícil para a gente poder entender por quê. Porque filho fala como pai, filho anda como pai, filho se parece como pai, tem atitude do pai, filho é a extensão do seu pai. Quando João ele fala sobre isso, ele está dizendo: sabe o que eu estou dando para vocês? Eu estou dando para vocês autoridade. E a autoridade delegada é fantástica, porque você precisa que alguém dê para você. Você não pode ter autoridade do nada. Você não pode ter autoridade para fazer nada. Deixa eu dizer, a palavra autoridade é direito de determinar ou ter poder
para dar ordem a respeito de alguma coisa ou alguma pessoa. Autoridade é exatamente ter poder de fazer alguma coisa. Autoridade é exatamente você ter poder de exercer alguma coisa. Agora, o delegado é fantástico, porque delegar é fazer uma transmissão, uma distribuição, repassar alguma coisa para outra pessoa. Ou seja, eu só posso fazer se alguém me der autoridade para eu fazer. Eu só posso ter autoridade se eu for delegado para fazer. Por isso que a gente leu o texto de João 1, 11, 12. Só quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente consegue receber essa delegada, ou essa delegada de autoridade. Talvez a gente fale assim: pastor, mas isso eu aprendi desde a minha meninice, eu conheço esse texto. Esse é o grande problema. O problema não é conhecermos o texto, o problema é a gente aplicar ele por máximo ou mínimo que a gente conhece. Eu digo isso porque no curso desse tempo, principalmente do que estamos vivendo, perdemos essa autoridade que Deus nos delegou. Só que a gente fica quieto, a gente fica quietinho. O pastor Alexandre perguntou: e aí, quem é que está feliz com a sua vida? A gente fala: eu estou feliz. Se Moody tivesse aqui, eu acho que ele diria: eu não. Porque a gente não consegue entender que a gente tem muito mais do que Deus liberou sobre nós. Aliás, pensamos que Deus liberou sobre nós, e a gente acaba se perdendo porque a gente não entende que o Deus liberou sobre nós é muito maior do que podemos imaginar. Quem entende isso? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado e enxergue alguém, e essa pessoa que está do seu lado é o motivo pelo qual você e ela têm autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus tomou-nos em suas mãos e nos tornou semelhante a Ele, dando a gente autoridade. Você não entendeu? Se você aceitou Jesus como Salvador, se você é LT, se você não é, se você é líder de célula, se você não é, se você é anfitrião, se você não é, não importa. Quando você aceitou Jesus como Salvador, a autoridade foi mais ou menos assim: o Espírito de Deus dizendo: Satanás, sai daí agora, porque ela está me dando autoridade. Eu entro e dou autoridade para ele e dou autoridade para ela, e nunca mais você vai habitar neles. A pergunta é: o que você vai fazer com essa autoridade que ele delegou? Pergunte às duas pessoas: o que você está fazendo com a autoridade que ele te deu? O que eu estou fazendo com a autoridade que ele me deu? O que eu estou fazendo com aquilo que ele falou que é meu? O interessante é que fazer com a autoridade que ele nos delegou implica dizer que ele não vai pegar de volta. Ele não quer de volta. Ele quer que você use. E pasme, existem pessoas nesse tempo que estão precisando de você. Escute isso. Vou dar um testemunho rápido aqui de alguma coisa que está acontecendo agora. Eu estava em contato com uma menina que foi da nossa igreja e mora no Jacaré. Escute isso, no Jacaré. E ela foi da nossa igreja e ela estava com depressão. Ela falou: pastor, estou com depressão, estou mal, estou ruim. Eu falei: o que eu faço? Normalmente o que a gente faz da Bíblia é oração e conselho. Eu orei por ela, dei conselho para ela, mas ela mora lá no Jacaré. O Espírito de Deus falou comigo: pergunte a ela o que ela está fazendo com a autoridade que eu dei para ela. E eu perguntei: ô Hannah, o que você está fazendo com a autoridade que você me deu, que Deus te deu? Ela só chorava. O que você está fazendo com a autoridade que Deus deu para você? Ela só chorava. E ela falou: a minha vida está destruída, a minha vida está isso, a minha vida está isso. Eu disse para ela: vamos fazer o seguinte,
Eu quero que você ajude outras pessoas, porque todas as vezes que você tiver problema, você quer ser curado, esquece do seu problema e ajude outra pessoa. Você vai até esquecer que tem problemas. E às vezes ele até piorou, mas você está esquecendo que tem problemas. Aí Deus vem a você e diz: é isso que eu quero. Quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas coisas. Eu falei: o que você está fazendo? Eu vou fazer um resumo aqui, meu irmão. Nós inauguramos com 5 pessoas a Igreja Batista Peniel Online. Lá eu dou aula. Lá eles assistem o nosso culto na transmissão do nosso canal da igreja. De manhã eu ministro para eles. A gente faz transmissão, ministro para eles. E sabe quem é que... Começamos com 5 pessoas. Sabe quem está ganhando as pessoas para a igreja online? A Ohana. Hoje nós temos 24 pessoas na nossa igreja online. E o fantástico é que nós estávamos no culto domingo, quando de repente atravessa a porta lá do Jacaré, Ohana, Hélio e o sobrinho, que estava envolvido no tráfico lá no Jacaré. Eles vieram lá do Jacaré, da avenida suburbana, para o nosso culto, e o sobrinho aceitou Jesus como Salvador. Aquela pessoa que estava com depressão, ela entendeu que deveria retomar a autoridade que Deus tinha dado para ela. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é algo que Deus te deu novo. Ei, Deus não deu nova autoridade para você. A autoridade é a mesma. Poder é o mesmo. Quando ele vai dizer para os apóstolos: fiquem em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, é o mesmo. O problema é que a gente esqueceu lá. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Eu não sei quanto tempo leva para uma célula multiplicar aqui, se é 1 ano ou se são 6 meses. Mas eu quero declarar que a sua célula vai multiplicar a cada 3 meses, 4 meses. Deus te dá autoridade. Deus dá para você autoridade. Você não pegou isso não? Você não pegou isso não? A tua célula vai multiplicar 3 vezes, em 3 meses, 4 meses. Você não pegou isso não? Por quê, pastor? Porque os meus problemas aumentaram? Não, porque a autoridade que foi liberada sobre você, você pegou com as suas mãos. Mas existem algumas coisas que nos traz preocupação a respeito da autoridade. A gente às vezes pensa que perde a autoridade, mas a gente não perde a autoridade. Na verdade a gente abandona. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo era herdeiro. Você conhece isso, que já pregaram várias vezes, tenho certeza disso. Mas ele vai embora. Ele vai embora e ele gasta tudo. E ele pensou que a única coisa que ele tinha como autoridade era a riqueza que o pai deu. Mas ele, quando volta, o pai tem alguma coisa para dar para ele? Não, pastor, o pai tem alguma coisa para devolver para ele. O que? A capa, o anel e a sandália. Muito mais importante do que o dinheiro que ele levou. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele moço deixou alguma coisa muito mais rica do que o dinheiro. E quando ele voltou, ele recebeu tudo de volta. Talvez a gente perde a autoridade porque a gente acha que perdeu a autoridade porque a gente falhou em alguma coisa. Porque a gente esmoreceu. Porque a gente falhou. Mas não é verdade. A autoridade está lá. A Bíblia fala de Sansão, Juízes 13. A Bíblia vai dizer que Manoá, o seu pai, é visitado por Deus. Mas antes, o anjo visita a mãe de Sansão. E como Maria, tipologia de Cristo, como Maria, o anjo fala para a mulher de Manoá: você vai gerar um filho. Isso porque Judá estava subjugada há 40 anos. Sabe o que é ser subjugado há 40 anos, irmão? É se acostumar com aquilo que a vida te dá. Repita comigo: eu não posso me acostumar com o que a vida me dá.
A vida, diga, a vida precisa me dar o que eu tiro dela. Aleluia, glória a Deus. 40 anos aquele povo subjugado. Deus fala para a mulher de Manoá, você vai ter, o anjo aparece, fala para Manoá, para a mulher dele, você vai ter um filho. E esse filho vai conquistar o povo, vai liberar o povo, como Cristo, como Moisés. A Bíblia diz que a mulher de Manoá vai a Manoá e fala: Manoá, um anjo, um homem apareceu até mim e falou que eu vou ter um filho. E Manoá, isso no capítulo 13, no capítulo 14, Manoá vai orar a Deus. Ele diz: Deus, me envia aquele homem que foi até minha esposa. Olha o que ele diz, que é perfeito, para que ele nos ensine como criar aquele que ele vai nos dar. Sabe o que Manoá está dizendo? Manoá está dizendo: Pai, tu falou que vai me dar um filho e é promessa tua, mas tu precisa me ensinar para que quando chegar eu saber fazer correto. Eu preciso saber como eu vou criar esse filho. Sabe por quê? Porque se ele vai libertar o povo e eu não criar ele bem, segundo as tuas orientações, ele não vai libertar o povo. Mas se eu orientar segundo as tuas instruções, ele vai libertar o povo. Sabe o que Manoá está preocupado? Em usar aquilo que Deus deu para ele de forma excelente. Usar de maneira excelente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vem a Manoá e fala exatamente como Manoá deveria fazer: não passar navalha na cabeça, não beber bebida forte, não beber vinho, não pegar em morto, enfim. E o interessante é que Manoá desce da cidade de Zorá. E a cidade de Zorá quer dizer cidade do sol brilhante. O interessante é que Manoá quer dizer aquele que gera paz e tranquilidade. Sabe o que Deus está dizendo para ajudar? Está dizendo: eu vou enviar alguém de um lugar que o sol brilha para trazer paz e tranquilidade para Israel. É tão fantástico que quando Sansão nasce, o seu nome quer dizer pequeno sol. O pequeno sol vai apontar que ele leva luz para cada pessoa. E o melhor de tudo, quando o anjo aparece, Manoá vai perguntar a ele: qual é o seu nome? O anjo pergunta: por que você está perguntando o meu nome? Escute, irmão, o que é que a gente faz com a autoridade? Por que você está perguntando o meu nome? E Manoá diz: eu estou te perguntando o nome porque eu quero honrá-lo quando eu fizer o sacrifício. Porque tu vai jantar conosco. E o anjo vai dizer: eu não vou jantar com você. Pega o sacrifício e sacrifica ao Senhor. E o anjo responde: por que você está perguntando o meu nome, se eu sou o maravilhoso? Ora, consigo entender que na verdade era Cristo. Isaías vai chamá-lo de maravilhoso. Depois em Mateus, Marcos e Lucas vão chamar ele de maravilhoso. Vão lembrar o livro de Isaías. E a Bíblia diz que enquanto Manoá está fazendo o sacrifício, o anjo entra no meio do sacrifício e sobe na fumaça. Lembro de quando Jesus acaba ressuscitando e 40 dias anda com seus discípulos e todo mundo vê. E ele vai subindo em meias nuvens como fumaça. Agora aquele anjo vai subindo no meio da fumaça. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando a mesma coisa que falou em Atos, agora em Juízes. Está dizendo: eu recebo esse sacrifício, eu recebo esse sacrifício, e ele vai responder em vitória. Está dando para entender? É tão interessante isso, que Sansão cresce, e quando Sansão cresce, ele vai se relacionar com uma filisteia, ou a filha dos filisteus, sou a melhor.
E não era Dalila. E o seu pai vai dizer, Manoel vai dizer, vem cá, por que você está indo até os filisteus? Porventura aqui em Judá não tem mulher para você se casar? E diz a Bíblia, e Deus se agradou da escolha de Sansão. Aí eu comecei a falar, como é que Deus se agradou da escolha de Sansão? Mas o texto vai completar. Depois você lê Juízes 13, 14, 15, 16. Aí vai dizer, porque buscava Sansão intentar contra os filisteus. E o interessante é que eu comecei a imaginar, pensar que Sansão vai ser juiz. E eu falei, aonde está ligado Sansão como juiz? Está ligado ao nome do seu avô, Dan, filho de Jacó, um das tribos. Dan quer dizer justo e juiz. Aleluia. Então você consegue enxergar que está tudo montado. Deus trazendo luz para o povo, julgando com justiça. É isso que vai acontecer. Só que Sansão encontra uma coisa. Eu vou ser bem rápido, só para você poder entender aonde entra a questão da autoridade delegada. O interessante é que Sansão encontra um grande problema. Quando ele vai ter com a sua primeira esposa, ele vai buscá-la, ele volta. Depois que ele a busca, depois que ele se relaciona, a Bíblia diz que ele voltando com seu pai e com a sua mãe, aparece um leão e começa a rosnar para ele. Ele rasga um leão como se estivesse rasgando um cabrito, a Bíblia fala. E quando ele retrocede, ou seja, quando ele volta, ele vai encontrar uma colmeia de abelhas. Ele pega a colmeia de abelhas, ele come o mel e ele dá mel para o pai. E a Bíblia diz que ele não falou nada para o seu pai. Ele errou, tocou em um cadáver. Mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E eu começo a calcular por que Deus era com ele desse jeito. A Bíblia diz que ele ainda erra de novo. Ele vai lá e faz um enigma para os convidados do seu casamento. E no enigma ele quer falar sobre o mel e ele quer falar sobre o leão. A Bíblia diz que os filisteus pressionam a sua esposa e diz para ela, se você não convencê-lo e trazer para a gente o resultado do enigma, vamos matar você e o seu pai, vamos incendiar você e o seu pai. A Bíblia diz que durante 7 dias, repita comigo, 7 dias. Durante 7 dias nas boldas, as boldas, 7 dias, é a festa do casamento. Aquela mulher, em vez de se alegrar, ela chorava, porque sabia que ia morrer. No primeiro dia ela chora, no segundo dia ela chora, no terceiro dia ela chora. Quando chega no 7º dia ela fala, pelo amor de Deus, me conta o enigma. E ele vai e conta, e a Bíblia diz no capítulo 14, do versículo 17, que ela angustiou o coração de Sansão. E ele disse, o enigma é esse. A Bíblia diz que ela conta o enigma, ele conta o enigma, ela conta para os filisteus, e os filisteus, e ele vai até ela e fala, vocês pressionaram a minha mulher. Ele mata 30 filisteus, e ele dá a roupa para aqueles 30 homens que conseguiram dissolver o enigma. Aí eles vão e matam a mulher. Eles incendiam o pai. Escute isso. A Bíblia diz que Sansão volta lá e mata todo mundo. E os filisteus voltam de novo para Judá e vão até Judá e procuram os moradores de Judá. E eles dizem, por que vocês vêm contra nós, os moradores de Judá? E é aí que eu quero que você pegue a chave da mensagem. Os moradores de Judá dizem, por que vocês vieram contra nós? E os filisteus vão dizer, nós viemos contra você porque nós queremos Sansão, porque faremos com ele o que ele fez conosco. A Bíblia diz que Sansão está na caverna, e os moradores de Judá vêm até Sansão e diz para ele, olha o que eles dizem, porque tu intentaste contra os filisteus, não sabe tu que eles prevalecem sobre nós?
Sabe o que eles estavam dizendo? Estamos há 40 anos subjugados pelos filisteus e não temos nenhuma intenção de sermos livres. É isso que eles estão dizendo. Porque você mexeu com eles, está tudo bem. Às vezes, querido, parece que está bem, às vezes está legal, mas só o fato de você ser inutilizado pelo diabo já está bom para ele. Só o fato de você não gerar nada e não gerar ninguém, para ele já está bom. Ele não precisa esvaziar uma igreja, ele só precisa calá-la. Ele só precisa calar você. Você não precisa de nenhuma formação teológica, você não precisa de nenhum texto bíblico. A sua vida às vezes ganha alguém para Jesus. O seu testemunho ganha alguém para Jesus. As pessoas ficam loucos como a igreja em célula, porque às vezes um camarada pós-graduado não ganha ninguém, e alguém que aceitou Jesus ontem já está sendo LT, líder de célula, não está conseguindo entender. Por quê? Porque o voluntário, Deus vai falar para Salomão: Salomão, o que eu preciso não é de alguém que seja guerreiro como Davi, mas se tiver na tua família um homem voluntário para fazer a minha obra, nunca vai faltar rei no trono de Israel. Aleluia. Você não precisa de muita coisa. Ora, Judá não podia se voltar para Sansão e dizer: vamos montar um exército, já que tu é forte, já que tu é poderoso. Eles foram reclamar com ele. Por que ele se levantou? Por uma questão: Sansão tinha autoridade dada por Deus. Ele está na caverna e ele pergunta, olha só o diálogo, ele pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? E a Bíblia diz que foram até a caverna 3.000 homens. Repita comigo: 3.000 homens. E foram até a caverna 3.000 homens. E ele vai dizer: vocês vão me matar? Olha que piada, parece uma piada. Sansão perguntando para 3.000 homens se ele iria matá-los, se eles iriam matá-lo. Ele vai perguntar para Judá: vocês vão me matar? Eles: não, só vamos te amarrar e entregar para os filisteus. A minha Bíblia, a tua Bíblia não podia mostrar ele se levantando e matando todo mundo? Os filisteus, o povo de Judá, ele não podia matar todo mundo? Não. Ele se deixa amarrar. A Bíblia diz que eles fazem 2 dobras de corda virgem e amarram ele. E eles: olha, desconjuro-te, nós só vamos te entregar, não vamos te matar. Eles pegam e vão entregar para os filisteus. E a Bíblia diz que lá tem 2.000 homens. Quando eles vêm correndo, Sansão erra de novo. Quando eles vêm correndo para pegar Sansão amarrado, ele pega uma queixada de bode, e a Bíblia diz que ainda estava fresca, ou seja, aquele animal tinha morrido recentemente. E ele mata 1.000 filisteus. E aqui eu paro, por causa de uma coisa. Quando ele mata os filisteus, ele se apaixona por Dalila, que você conhece agora no 16, no 15 e no 16. E a mesma coisa acontece com a sua antiga esposa. A Bíblia diz que ele se apaixona por Dalila, mas ele amava a sua antiga esposa. A mesma coisa no capítulo 14, no versículo 17, acontece no capítulo 16, no versículo 16. O que, pastor? Os filisteus pressionam Dalila e Dalila pressiona Sansão. E a Bíblia diz no 16: e de muito angustiou-se o espírito ou a alma de Sansão. E a Bíblia diz, algumas Bíblias dizem que angustiou-se de morte. Deixa eu terminar para dizer para você a única coisa que às vezes faz alguém que tem uma autoridade delegada parar. Isso faz o cara parar. O que, pastor? A constante investida do inimigo. Minha avó dizia: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
Pode ver. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Mãe, me empresta o celular? Não. Eu já disse que não. Mãe, me empresta o celular? Não. Eu falei que não. Mãe, me empresta o celular? Eu disse que não. 10 minutos o celular está na mão da criança. Está lá. Ó. Mãe. 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 Aí ela não aguenta, ela fala com o seu pai. Aí o pai acaba sendo omisso, porque tem pai omisso. Não, resolve com a tua mãe. Pronto, o celular está na mão dela. Aí o cara vai perguntar, por que o celular está na mão dela? Ué, você não mandou resolver? Sabe o que a mulher está falando? Eu sou frágil. Era para você decidir. Foi isso que aconteceu com Sansão. Todo dia. Você não me ama. Você não gosta de mim. Você não me ama. Ei. O diabo não precisa de muito tempo para quebrar você. Ele só precisa ser constante no que ele está fazendo contra você. Pode ver. Você há 30 anos atrás, 15 anos, 1 ano, 12 anos, você entrava na igreja, pulava, saltava, descia lágrima nos teus olhos, cantava um hino, criança cantava, aqueles irmãos todos desengonçados cantavam, você chorava. Pregava eu, você chorava. Pregava uma criança, você chorava. Falava que Jesus estava presente, mas você... Agora vem Jesus, vem um anjo, vem a comitiva toda, vem o céu inteiro, sobe e desce, bandeja na mão, cavalo de fogo, e a gente fica, cadê? Não estou vendo nada. A única coisa que a gente vê quando o diabo vai, é a hora passar, o enfado da palavra. Só isso que a gente vê. Quantas vezes nós entramos na igreja, sentamos no plano da igreja, o culto não começou, e você ainda sentado na igreja. Eu não estou aqui para exortar ninguém, mas escute quando o diabo te rouba a autoridade. Você está sentado na igreja olhando o zap, e você pensa, mas o culto não começou. A presença de Deus não começa num culto. E talvez você fala, vamos fazer uma ligação. Não vai ligar, irmão. Se não vier de casa, se não vier da tua... Não vai ligar. Ontem nós estávamos nessa ministração com os líderes e Deus falou comigo, abre um propósito pela vida espiritual da liderança. E eu estava junto com todos eles. Liguei até para o pastor hoje, né, pastor? Falei, a partir de amanhã, hoje, a partir de amanhã, meio-dia, até meia-noite, está todo mundo em propósito. Hoje, meio-dia até meia-noite. Aí um falou, mas fulano vai fazer aniversário, tem churrasco. Aí a irmã das crianças, mas vai ter festival de pipoca e cinema. Aí o outro falou, pastor, bota de meia-noite a meio-dia. O cara acorda 11h30, mano. Mas vou te falar, hein. Eu e Valéria, minha esposa, deu uma balançada hoje, assim, ai café. E vou te falar, irmão, eu pregaria hoje até 11h59. Sabe por quê? Porque Deus vem ao pastor, é um anjo. Deus vem aos pastores e fala, o meu povo está precisando disso. E a gente aciona vocês, fala, vamos embora, gente. Porque ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai se perder. Ninguém vai morrer. Ninguém vai desfalecer. Nós não vamos fazer líder para ir buscar líder caído. Nós não vamos fazer LT para ir buscar líder caído. Nós não vamos fazer LT para ir buscar obreiros caídos. Nós não vamos fazer obreiros para pegar obreiros caídos. Nós vamos levantar uma igreja para pegar homens caídos. Homens caídos. Homens caídos, homens caídos, aleluia. Oh, é isso que Sansão vai falar. Sabe o que Sansão vai dizer para Israel? Sabe por que eu estou aqui e Deus trabalhando na minha vida, mesmo desse jeito? Porque vocês se acostumaram a ser subjugados. A gente acostuma, irmão. Ei, você que é batizado no Espírito Santo, não fala em línguas há muito tempo, parece até que você vai ser batizado de novo. Ei, você que é batizado no Espírito, que não é batizado no Espírito Santo, parou de buscar porque alguém falou para você, fala blá 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 blá, e você falou blá 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 e não aconteceu nada. Mas o Espírito Santo essa noite, como todas as noites, ele está dizendo, eu entro. E aonde eu entro, eu ocupo todos os espaços.
e você se abre para Ele, e Ele se move, porque Ele é vivo. Ele se move, Ele move-se de um lado, Ele move-se do outro, Ele vai na tua alma. A Bíblia diz que Ele penetra aonde juntas e medulas, aonde pensamentos são discernidos, e você começa a dizer: Senhor, eu sou culpado, eu tenho pecado, eu tenho transgressões, eu falhei, não foi meu pai, não foi minha mãe, foi eu que desisti, eu que desanimei. O Espírito Santo dentro de você começa a dizer: eu sei disso, eu estou aqui, mas você deixou com que eu operasse, deixou com que eu trabalhasse. É por isso que eu te aciono através do avivamento pleno, é por isso que eu te aciono através do avivamento. Tem um hino, irmão, não tenho nada contra a música, mas tem um hino que eu não aceito. Ai, meu pai, até canta na igreja: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Nunca vim, não vai vir nunca. Ele já veio e ele ficou, está aqui. Ah, como ele podia dizer: Espírito se manifesta, Espírito age, Espírito opera, e a gente ia falar: Espírito Santo. Mas às vezes a gente precisa de alguém dizer: ei, o Espírito está aqui. Só que o Espírito Santo não está aqui. O Espírito Santo não está aqui nesse prédio, nesse espaço. O Espírito Santo está aí. Ele só está aqui porque você está aqui. Quando você for, o Espírito Santo vai com você. Você já viu um culto que tu chega e fala tudo de novo? Ah, o Espírito Santo dá uma gargalhada dentro de você. Vem aquele arrepio do nada. Você pensa que não é do nada, né? E quando de repente sobe aquele arrepio, você começa a ver tudo diferente. O louvor muda. Não é porque eles estão tocando bem, é porque você está mais sensível. Muda a palavra, você fala: que palavra que o pastor pregou? Que nada, o pastor saiu até do culto achando que pregou mal. Porque tem dia, né, pastor? Né, pastor? Que a gente sai e fala: Jesus, como é que pode? Mas você sai: meu Deus, o que foi aquilo? Meu coração está se movendo com a presença de Deus. Ei, deixa eu te dizer, sabe por que isso você não sente, não deve sentir de vez em quando? Porque não é de vez em quando que o Espírito Santo vem. Você deve sentir isso sempre, porque o Espírito Santo habita em você o tempo inteiro.